A graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Como eu disse no vídeo anterior, nós iremos fazer uma série de pequenos vídeos falando sobre alguns princípios de oração ensinados por nosso Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos. O texto que nós usaremos é Mateus, capítulo 6, versículos de 5 ao 13. E hoje nós vamos ler apenas o versículo 5. Acompanhe comigo a leitura. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam a sua recompensa. Jesus vai começar dizendo para os seus discípulos como eles não devem orar. E ele vai dizer para eles que eles não devem fazer como os hipócritas, que oravam de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. O termo hipócrita era bem conhecido dos discípulos de Jesus. Era uma referência aos atores gregos, os antigos atores gregos e romanos, que faziam suas representações teatrais usando máscaras que eram representação dos seus personagens. Os religiosos do tempo de Jesus faziam verdadeiras representações de personagens que não refletiam quem realmente eles eram. Eles oravam de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. E eles recebiam a recompensa dos próprios homens. Passavam uma imagem de santidade e piedade, mas por trás daquela imagem, eles não eram realmente santos e piedosos. Jesus nos traz um grande princípio, que quando nós nos colocarmos diante de Deus, devemos estar na presença dele como realmente somos. Assumir a nossa condição de homens e mulheres que dependem e carecem de Deus. Que não adianta nenhum tipo de representação diante daquele que sabe de todas as coisas. Que nós não oramos para os homens, nós oramos a Deus. Que nós não estamos fazendo um relatório aos homens do quanto somos santos, do quanto somos piedosos e do quanto sabemos orar. Deus conhece os nossos corações e Ele sabe quem realmente somos. Então, o primeiro grande princípio que o Senhor traz para nós é que nós devemos ser sinceros diante de Deus. Nós devemos nos colocar diante do Senhor como realmente somos. Pessoas, homens e mulheres, que necessitam das misericórdias de Deus, que necessitam do seu perdão e da sua graça. Que o fato de pertencermos a uma denominação religiosa, que o fato de nós estarmos ouvindo as pregações do Evangelho, não faz de nós pessoas superiores aos outros. Apenas mostra para nós o quanto nós somos indignos, o quanto nós somos pecadores e o quanto nós carecemos da graça e da misericórdia do Senhor. Jesus ensina o princípio de que, diante de Deus, a sinceridade é fundamental e que nós oramos a Deus e nós buscamos a Deus e não o reconhecimento e o favorecimento dos homens. Porque aquele que ora para representar-se diante dos homens como uma pessoa piedosa e santa, recebe dos próprios homens a sua recompensa.
Mas aquele que tem um coração quebrantado e contrito, aquele que reconhece que pelos méritos de Cristo se achega a Deus e reconhece que sem Deus ele é um miserável pecador, que se não fosse pelo sangue de Jesus Cristo e pela graça do Senhor, ele não teria a mínima de condição de se achegar a Deus. Esse sim é realmente sincero diante do Senhor. Reconhece sua limitação, reconhece o seu pecado e busca Ele com o coração quebrantado, contrito, com o coração verdadeiramente arrependido pelos seus pecados e pelas suas faltas e dependente da graça e da misericórdia de Deus. Que Deus os abençoe.